Como fazer uma carteira de investimentos segura, ou seja, conservadora, como a gente diz, né, no mercado financeiro, mas com uma boa rentabilidade. E, no geral, eu tenho certeza que você está correndo risco desnecessário e está ganhando pouco dinheiro. Porque muita gente confunde segurança com rentabilidade no Brasil e não necessariamente as coisas funcionam assim. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre esse tema aqui e eu preparei aqui, né, um conteúdo que, cara, então vamos lá? Diferenciado mesmo para a gente conversar. Então a primeira coisa que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, né, e que no mercado de investimentos acaba sendo muito confundido, é que assim, ó, segurança é diferente de facilidade. É o seguinte, se eu abro uma conta em um banco qualquer e deixo o meu saldo parado na conta, a maioria das pessoas considera que isso é seguro. Se você perguntar para qualquer brasileiro se deixar o seu dinheiro no saldo de um banco, ele é um investimento seguro, as pessoas dizem que sim, mesmo que não renda nada, mas ele pelo menos acha que está seguro. Parece que investir é se arriscar muito mais. Agora eu queria te fazer uma pergunta, de certa forma, até simples aqui, até simplória. Você considera que uma pessoa que é dona do Banco Itaú está mais segura ou um correntista do Banco Itaú? Quem está mais seguro? Então vamos supor, olha, eu, Raul, eu recebo meu salário e deixo ele parado na conta do Itaú, beleza? Eu, né, família Setúbal, eu, família Moreira Salles, etc., eu sou proprietário do Banco Itaú. Quem perde dinheiro primeiro, será? O banqueiro, que é dono do banco e que controla o banco e controla inclusive o saldo do cliente que está lá dentro, ou o cliente, num caso de eventualidade, de falta de liquidez? Obviamente, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu sou dono de uma instituição financeira, meu dinheiro vai estar sempre mais seguro. Só que o brasileiro não enxerga assim. Foram anos de propaganda, né, do Itaú dizendo, olha, a gente é muito seguro, e é mesmo. Um banco S1, né, um banco de grande qualidade, de grande segurança, só que faz a gente esquecer algumas coisas. Olha, se eu tenho ações do Banco Itaú, então, muito provavelmente eu estou mais seguro, né, sendo dono do Banco Itaú, tendo a mesma ação que o Moreira Salles, né, tendo a mesma ação que a família Setúbal, eu estou muito mais protegido. E algumas pessoas não entendem assim. Então aqui a pessoa analisa facilidade e não risco. Realmente é muito mais fácil para mim, né, simplesmente deixar o meu dinheiro parado dentro de uma conta e não fazer absolutamente nada ou investir num CDB do que comprar ações. E nem toda ação é segura. Aqui é um grande ponto, por isso que é muito mais fácil. Quantos saldo em conta são inseguros? Agora eu queria dizer para você. Quem tinha saldo em conta no Banco Master estava seguro? A gente falou sobre isso aqui várias vezes, né? Até o limite do FGC, de certa forma, estava. Agora, estourou o limite do FGC? Não estava. Quem tem saldo no BRB hoje está seguro? Antes de estourar qualquer problema, estamos aqui falando de uma coisa. É um banco estatal, ele pode ser salvo, correto. Mas existem riscos no momento atual e as pessoas não sabem. Quem tem saldo na conta de um banco digital ali de nível S3, tá seguro? A pessoa nem sabe o que é S1, S2, S3. São as classificações do Banco Central para a segurança dos bancos. Então, no Brasil, a gente tem pouquíssimos bancos S1, né? São os bancos S1, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, BTG Pactual, Bradesco, Banco do Brasil, são os bancos S1. Aí são bancos S2, você vai vir com vários bancos, né? Ali até chegar no banco S3, que aí vai vir boa parte dos bancos digitais que a gente conhece. Então, se alguém mantém dinheiro acima de 250 mil nesses bancos S3, S2, o Banco Central do Brasil está te dizendo, olha, esses bancos não são bancos sistêmicos, eles não são parte importante do nosso sistema financeiro. Se eles quebrarem, não necessariamente a gente precisa intervir. Agora, quando é um banco S1, todo o país quebra junto. Então não tem como, né? É impossível que o Itaú quebre do dia para a noite. É impossível que a Caixa Econômica Federal quebre do dia para a noite. É impossível que o Banco do Brasil quebre do dia para a noite, ou o BTG Pactual, ou o Bradesco, porque são bancos que eles concentram a atividade econômica do brasileiro. Mais de 80% de tudo que a gente transaciona passa por dentro desses bancos. Não tem como eles sumirem do dia para a noite. Então, se você deixa o seu saldo nessas contas ali, ok, de certa forma você está seguro, né? E é fácil de deixar lá dentro. Agora, é o investimento mais seguro do Brasil? Negativo. E é assim que a gente vai conversar. Então, vamos definir primeiro a diferença entre facilidade e depois segurança. O que é fácil? Baixar a app de banco, colocar o dinheiro lá para investir em caixinha, CDB. Fácil pra caramba. Gerente indicou o produto. Fácil pra caramba, colocou ali dentro. Rende mais que a poupança. Fácil pra caramba. Hoje em dia todo mundo sabe o que é 100% CDI, né? Não é todo mundo. Lógico, a gente está falando de 30 milhões de brasileiros, mas é todo mundo que está ouvindo, né? Então, todo mundo que está ouvindo. E você resolve tudo com um clique. Isso é facilidade.
mas não confundir isso com segurança. O que é seguro? Você saber exatamente quem te deve dinheiro, né? Quando você investe num CDB, por exemplo, pagando 102, 105, 110% de CDI, você já leu quem foi o emissor daquilo? Tem um emissor que tomou essa dívida. Pode ser um banco grande? Pode. Algum banco grande paga acima de 105, 103% de CDI? Nenhum. Então, se você tem um investimento rendendo 110, 120% de CDI, ele é seguro? Depende. Qual instituição emitiu? Como é que está isso? Se a quebrar, o que acontece? Aí você fala para mim, não, Raul, se quebra um CDB, o FGC me garante. Você já leu as regras do FGC? Para ver se ele te garante mesmo? Então, ponto, uma pergunta clara. O FGC, de fato, ele garante até 250 mil. Mas as regras do FGC, elas são imutáveis? É uma pergunta que eu queria te fazer. O FGC, ele pertence a quem? Ele é um órgão público que foi instituído por lei? Não, né? O Fundo Garantidor de Crédito pertence aos bancos. Quem pode mudar as regras do FGC? Os bancos. Então os bancos podem ali reestruturar aquilo. Basicamente você poderia dizer que a Febraban, ela tem forte influência sobre a FGC. Não vamos dizer que ela manda no FGC, né? Porque é um fundo independente. O que é isso? Mas assim, vamos dizer que ela tem forte influência. Quanto te sobra depois do imposto, né? Porque muitas vezes você corre um risco muito maior e quando você vai analisar o tributo que você paga, você vai receber um valor até menor. E você tem que saber também se esse investimento, para ser considerado seguro, se ele vence a inflação em longo prazo, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas analisam na hora de fazer o investimento. Então muitas vezes você olha para sua carteira, ela está rendendo pouco e está no risco. Eu pego pelo menos 70% das carteiras que eu olho, né, a hora que eu vou fazer uma análise de algum cliente que a gente vai conversar, ou vai um aluno me pergunta alguma coisa, normalmente esse aluno não só está correndo risco, como está ganhando menos dinheiro que deveria. Olha que impressionante, né? Você corre mais risco, se diz conservador, corre mais risco e fica com menos rentabilidade, o que é uma coisa estranha. Então, por exemplo, a gente analisando aqui a sopa de letrinhas mais comum. CDB, LCI e LCA, apesar dos dois aqui serem menos famosos, eles têm exatamente o mesmo risco. Porque muitas vezes falam, não, eu não vou investir no LCA ou no LCI, que são títulos isentos, porque isso é mais arriscado. Ou, por exemplo, é mais difícil para a minha cabeça de entender. Só que na prática, tudo isso aqui você está emprestando dinheiro para banco. Só que banco é um bicho esperto. Dentro de um CDB, quando você vai emprestar dinheiro para um banco, né, para ele se financiar, para ele emprestar dinheiro para os outros, você vai ter um imposto que vai agir de 22,5% a 15%. Então é uma alíquota regressiva. E a garantia vai ser o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito aqui. O resgate vai variar. Você vai ter aqui um resgate quando você quiser, né? Então pode emitir um CDB para daqui a um mês, pode emitir um CDB para daqui a 2 meses, o 15% vai ser só depois de 2 anos. Os bancos, eles aproveitaram de uma legislação que foi feita o seguinte, existia um benefício fiscal para as empresas do setor imobiliário e para empresas do setor agrícola. Por quê? Porque se considera que são os setores essenciais para a nossa economia. Raul, mas eu sou cabeleireiro, não é essencial para o governo, não. É essencial somente setor imobiliário e agronegócio. Eu considero o cabeleireiro tão essencial quanto, né? Porque se eu ficar sem cortar cabelo... Não considero, que direto você tá com o cabelo grandão aí, entendeu? Mas é essencial. Em algum momento, se a gente não tiver nenhum cabeleireiro mais, você veria a essencialidade. Eu gosto da época da Viking. Eu considero o dono de restaurante essencial, né? Porque se eu não tiver um lugar para almoçar é complicado, mas aí, né, é a complicação. Então tem muitos setores essenciais na nossa economia que não são ditos. Então o negócio é o seguinte, eles olharam para aquilo e falaram, então quando a empresa do setor imobiliário pede empréstimo, ela não tem que pagar nada? É isento de imposto de renda? Ele falou, então tá bom. Então eu vou fazer agora um CDB e todo o dinheiro que eu captar, governo, eu vou emprestar só para a empresa do setor imobiliário. Vai ficar na caixinha separada aqui. Aí o governo falou, malandrão, né? Mas autorizou. Então, um LCI é o banco pedindo dinheiro para emprestar para uma empresa imobiliária. Então, em vez de você correr o risco de emprestar direto para a empresa do setor imobiliário, que é muito mais arriscada, né? Tem uma taxa de quebra muito maior, que a gente chama no mercado de default, quando vai a zero, você tem uma taxa muito maior de quebra, ele pega esse dinheiro e empresta. Qual o risco em comparação com o CDB? A mesma coisa. Só que aí na hora de analisar, olha que complicado. Se eu estou oferecendo para você, por exemplo, 90% do CDI, o que o investidor vai fazer? Ele vai falar, tá bom, então 90% de CDI é abaixo de 100% de CDI, eu não vou emprestar. Ele não sabe fazer a comparação, né? Porque, por exemplo, é isento, você tem um resgate mínimo de 6 meses, é verdade, né? Não pode ter de um mês só,
Mas é isento, você pode ter até 10 anos tem, né? Mas assim, normalmente o resgate vão ser resgates de curto prazo, porque normalmente quem quer esse título isento é que vai deixar o dinheiro menos tempo. Por isso que as emissões são mais curtas. Mas você tem de 2 anos, 5 anos. E o LCA a mesma coisa, são títulos isentos também, você tem garantia do FGC do mesmo jeito. Então, aqui é tudo igual, não tem diferença de segurança. Um CDB, um LCI, um LCA, você não está mais seguro num do que no outro. Ah, Raul, mas a maioria dos que eu encontro não rende a mesma coisa. Então você digita aí comparador de renda fixa investidor sardinhas, pode cair nessa página aqui, talvez, ó, talvez já caia direto nela. E vem aqui para a calculadora de renda fixa, que ele é um comparador, tá vendo? Então aqui você já consegue fazer a comparação. Então o que você vai colocar aqui? Você coloca, por exemplo, um LCI, um CDB, por exemplo, rendendo 100% do CDI para, por exemplo, 6 meses. E coloca aqui um LCI rendendo, por exemplo, mesma coisa, ou menos, 93% do CDI por 6 meses. E o que ele vai fazer para você? Ele vai te mostrar quanto que é a sua rentabilidade líquida. E você repara, olha que absurdo, né? Que algumas pessoas não percebem. Aqui, então, você teve uma rentabilidade de 13,39%, seria ao ano, né? E aqui você teria somente uma rentabilidade de 11,16%, ou seja, 93% do CDI se transforma em algo maior do que 100% do CDI. É um conhecimento básico? É. Só que muita gente não domina isso aqui. E na hora de analisar, né, o que você vai fazer? Você vai ali e compara, acha que o risco é diferente, acha que as coisas são diferentes. CDB são investimentos isentos de risco? Não. Importante isso. CDB são investimentos considerados de risco médio. Por quê? Ele só é baixíssimo risco para quem tem menos de R$250 mil investidos em um único título. Lembrando, se eu investir 170 mil e no final o rendimento vai ultrapassar 250 mil, todo o excedente não está coberto pelo FGC. Qual o risco do CDB? Mesmo o risco de conta corrente de qualquer banco, com exceção aos bancos S1 que são mais seguros. Então, se eu tenho 500 mil em um banco S2, S3, S4, eu estou mais arriscado do que investido num CDB, né? É a mesma coisa em nível de risco, só que quanto mais o emissor, ou seja, quem emitiu o CDB, não é por onde você investe, é assim, ó, eu tenho um CDB do Banco Master que eu comprei pelo BTG Pactual. O BTG Pactual é S1, mas o título comprado foi Banco Master. Se o título comprado foi Banco Master, o CDB, o dono do CDB, se quebrar, é que você está ferrado. Então, eu entrei lá, eu tenho conta, Raul, no Santander ou no Bradesco, pela Ágora, entrei lá e comprei um CDB do Banco Digimais. Eu estou investido pelo Bradesco, seu dinheiro está lá no Digimais. Então, é por isso que é importante. Então, Banco S1, você pode pesquisar aqui, ó, segmento S1, você vai encontrar a lista dos bancos, o relatório prudencial do Banco Central do Brasil. Então aqui, ó, se você pesquisar pela regulamentação prudencial, né, que é divulgada pelo Banco Central, você vai escrever regulação prudencial e você vai perceber que ele divide para você aqui essas categorias de banco, ensinando agora você a ser conservador de fato. Então, se você vai colocar investimento e você não quer ter risco algum de perder dinheiro ou de ter que acionar o FGC, acionar o seguro, se você já acionou o FGC, por exemplo, 2 vezes, lembra, você já gastou 500 mil. Até o limite se recompor, o limite é 1 milhão. Até o limite se recompor, seu novo limite é 500 mil. Aí se você perdeu de novo, 750 mil, perdeu de novo, 1 milhão. E aí você não tem mais FGC. Então lembra disso. Quanto mais dinheiro o FGC já te pagou, menos ele tem de saldo para te pagar depois. Lembra disso que é importantíssimo. Acionar o FGC significa perder uma parte da garantia. Você usou o seguro, não tem mais esse seguro, correto? Quando você vai usando ele recorrentemente. Isso ninguém te fala na internet. Ah, investe CDB de 140%. Vamos lá? Então, por exemplo, qual o risco de eu deixar dinheiro no banco S1? Cara, risco praticamente risco baixo, vamos considerar, né? É mais do que emprestar dinheiro para o governo, que a gente vai conversar agora, mas é menos do que emprestar dinheiro para banco arriscado. Então, segmento S1, BB, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander. Acabou. Ninguém mais. Aqui ninguém mais entra, ninguém mais sai. Beleza? Segmento S1 são esses bancos aqui. Pode outro banco se tornar S1 no futuro? Pode, né? Ou seja, mais do que 10% do PIB tem que passar por ele. Então é isso aqui. Alinhamento total com o índice de Basileia. Agora, quando a gente vai descer para instituições e conglomerados financeiros, a gente tem um pouco mais de risco, de 1 a 10% do PIB, pode ter gente que está mais perto, tem gente que está mais longe, e aqui você tem um risco maior. Então, Banco Sicoob, Banrisul, é maior, mas não é alto. Um pouco, né? Risco médio, vamos considerar. Banco Sicoob, Banrisul, Banco Cooperativo de Crédito, Banco do Nordeste, BNDES, nem o BNDES é S1, Citibank, Nu Pagamentos, Safra, Votorantim e XP.
XP Investimentos também está nesse critério. Banco S3, aí vem Banco C6, Poupex, né? Clássico, Banco Chinês, HSBC, Banesp, BNP Paribas. Você vê aqui, olha a quantidade. PicPay, PagSeguro. Aqui, Raul, eu já tô seguro? Não. Aqui já começa a ser um investimento que você tem um risco de moderado a alto já. Por quê? Porque são bancos que realmente são menores, né? Então, a partir de S4, já são bancos muito pequenininhos, isso aqui toda hora dá problema. Então, essa lista aqui, você percebe, olha a quantidade, ó. São cooperativas de crédito, né? E essa coisa toda que já são bancos bem menores. Significa que são ruins? Não, né? Não estou dizendo isso para você, mas na hora de abrir a sua conta, você precisa ficar mais atento. Eu vou deixar lá R$1 milhão no saldo disso aqui? Eu, né, Raul Sena, prefiro não, né? E não é porque eu estou defendendo os bancões, não. É porque realmente, quando você vai analisando aqui, você vai descendo o risco. E aí, tem muito investidor que diz que só investe com segurança e que tem todo o patrimônio no banco S2? Tem, né? Tem um monte. Tem muita gente que só investe com segurança e que tem todo o patrimônio numa cooperativa S3? Tem um monte, eu conheço vários. Entra aqui o pessoal do agronegócio, o cara fala, não, eu sou extremamente conservador. Eu falo, conservador, você é bicho solto. Eu não tenho coragem que você tem, né? Ah, comprar ações é mais arriscado. Não acho, é isso que eu tô dizendo. É aqui onde a gente começa a perceber algumas coisas. Então, o que é o limite que o aplicativo não te mostra, né? Que deveria ter uma regulação para isso, porque não é conveniente para o FGC, né? Mas 250 mil por CPF, por banco, contando o rendimento. Esse é o limite. Teto de 1 milhão para o FGC a cada 4 anos. Então, se estourou, caiu no Banco Master, caiu no Will Bank, sei lá o quê, esse dinheiro vai diminuindo. Acima disso, é a fila dos credores que pode levar 10 anos se pagar. Lembrando disso aqui. Então, eu tenho 2 milhões no banco, 250 mil está coberto no saldo da conta. O restante não está coberto. Perfeito? Beleza? Aí, se for num banco S1, beleza, ok, né? Não recomendo, porque é baixa rentabilidade, mas nem seguro é acima disso. Então, qualquer valor acima disso aqui em banco digital, etc., você tem um risco médio para moderado, correto? Vamos considerar assim. Não precisa nem ser digital, ou em um banco que realmente não atende os critérios de pelo menos S1, S2 ali, já é um risco. Lembrando, tá no S2 é mais arriscado que o S1 e assim por diante. Olha só, essa é uma informação que muita gente não te explica. Aí você compara, CDB de banco é tudo igual? Opa, pera lá. LCI e LCA é tudo igual? Opa, pera lá. Não, né? Não mesmo. E aí quando a gente vai olhar, olha o tanto que é complicado. Você teve 800 mil credores na fila da FGC por conta do Banco Master, 40 bilhões de reais de pagamentos estimados pelo FGC e 250 mil foi o máximo que cada CPF recebeu de volta. Ok, cobre o grosso, mas um monte de gente perdeu dinheiro. O que é seguro mesmo? Seguro assim, ó, Raul, quero colocar 500 milhões de reais. Onde que o banco coloca 500 milhões de reais? Ele coloca em outro banco? Não. Tesouro Nacional. Então vamos lá. Um CDB, quem te deve? Um banco. No Tesouro, quem te deve? O governo, não é isso? Então o governo te deve o dinheiro aqui. Se quebrar, CDB, até 250 mil FGC. Se quebrar o Tesouro, o governo imprime moeda e te paga, não tem problema. Com cobertura do IPCA você tem que ficar atento, né? É a mesma coisa que o CDB também não vai ter cobertura do IPCA, a não ser que seja um CDB IPCA+, também tem título do Tesouro IPCA+. Limite, até 250 mil por banco, limite do Tesouro, não tem. Resgate, depende do papel, no caso do CDB. Resgate do Tesouro, todos os dias úteis. Então, seguro mesmo é Tesouro Nacional. É fácil? É menos fácil que um CDB. Tem que ir lá no aplicativo, tem que habilitar, preencher o questionáriozinho, clicar no botão de investir, mandar seu dinheiro para lá e aí sim você está investindo. Então, qual tesouro vai servir para cada caso? Tesouro Selic, reserva de emergência, quase não oscila. Pode pôr reserva de emergência, mas pode deixar um pouquinho na conta corrente do banco também para ficar disponível. E o Tesouro Selic serve também para aquele dinheiro que você não sabe o que vai fazer. Ah, eu tô aprendendo a investir agora, não sei o que vou fazer. Deixa lá, tá rendendo pelo menos a Selic. Atualmente 14%, você tem que descontar a inflação. 9%, 10% de juro real, ou seja, está ganhando dinheiro. Tesouro IPCA+, pode fazer para aposentadoria, objetivo de 5 anos ou mais. Ah, eu vou me casar daqui 5 anos, vou comprar os títulos do IPCA, porque na época o poder de compra vai estar reajustado. Se a inflação foi de 20%, por exemplo, não que ela vá ser, mas se ela foi de 20%, por exemplo, o que vai acontecer? Lá no futuro eu vou receber esse dinheiro acrescido da inflação. Então, eu vou ter o mesmo poder de compra do dinheiro mais os juros, né? Independente de cenário de hiperinflação ou não. Tem muita mentira que espalham isso aqui na internet, falar, se a inflação for de 1000%, eu vou perder dinheiro. Não vai. Já fiz as contas aqui várias vezes para vocês, publicamente, em planilha, em tabela, não perde. Tesouro pré-fixado, objetivo com data certa
e a taxa que você quer travar hoje. Então, por exemplo, eu tenho um compromisso que eu preciso de trocar de carro daqui 2 anos e eu sei que eu vou precisar de tal valor, de 500 mil. Eu vou lá, coloco o dinheiro que eu preciso investido e vou receber esse valor acrescido ali daquela taxa. Então, é sempre a taxa combinada. Eu quero render 15%, ele vai me dar 15%. Né? Não tem erro no vencimento. Tem oscilação durante o período, mas não tem erro no vencimento. O único que não tem oscilação aqui seria o Selic, se você é conservador. Então, vendeu antes do vencimento, o preço oscila e pode dar prejuízo, no caso do Tesouro Pré-Fixado e do IPCA+. O Selic nunca. O Selic vai sempre render. Nunca não. Pode dar uns centavinhos de diferença, mas não vai dar prejuízo. Levou até o fim, você vai receber o valor combinado. Ou seja, para investidor conservador é bom, né? Você vai receber exatamente o valor combinado. Agora, isso aqui afasta muita gente do Tesouro. Porque no CDB, muitas vezes você não vê a marcação, né? Você vê o valor ali certinho. Então, se você tem essa mania, você vai ter que desaprender ela, porque no Tesouro tem a marcação a mercado diário. Então, um dia você investiu R$1.000, você tá olhando no outro, tá 800, mas lá no final vai render aquele valor combinado, entendeu? Pode acontecer isso aqui de ficar flutuando, não vai ser de 200, eu só exagerei. Agora, um grande ponto é que seguro é diferente de rentável. Se a gente pegar os últimos 130 anos da nossa história, a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Se você pegar, por exemplo, a comparação mais curta, vamos pegar uma comparação de 10 anos para poupança. Poupança versus inflação. A poupança perdeu dinheiro para a inflação em 4 anos. Ou seja, você estava investindo dinheiro, seu dinheiro aumentou, só que ele aumentou menos do que a inflação do período. Ele compra menos do que comprava lá atrás. Então olha que absurdo, né? Quando você vai olhar aqui, quem tinha dinheiro na poupança em 2020 perdeu para a inflação, em 2021 perdeu feio para a inflação. Cara, olha isso. Não é perda pequena não. Tá? A gente está falando de uma relação aqui de você perder 10% do poder de compra, 8% do poder de compra do seu dinheiro. É muito, é muito. Em toda crise, quem são os mais afetados são aqueles que investem na poupança. E esse investidor, ele acha que ele está seguro. Você está seguro investindo na poupança? Desvalorização do seu dinheiro, né? Chegar durante a madrugada e pegar 10% do seu dinheiro, você não percebe. Quando a inflação come 10% do dinheiro, você também não percebe, só que você perdeu o dinheiro. É esse que é o ponto, né? Quando a gente vai olhar um estudo, por exemplo, de 125 anos em 35 países, por exemplo, se você pegar as ações, elas venceram todos os outros investimentos. Venceu o título público, venceu o CDB, venceu tudo quanto é coisa. Ou seja, as ações venceram em todos os 35 países num horizonte de longo prazo. É óbvio, 125 anos é muita coisa, mas é para vocês entenderem que ao longo dos anos as empresas vencem qualquer tipo de investimento. E não é difícil entender isso, né? Se a inflação sobe, uma empresa ela até pode perder dinheiro em determinado ano. Mas como é que a gente percebe que a inflação subiu? Por exemplo, como que eu vou perceber que a inflação no Brasil está alta? Você vai no supermercado e compra cada vez menos porque os preços estão mais altos. Se os preços estão mais altos, as empresas estão recebendo mais ou menos dinheiro? Elas estão recebendo mais dinheiro. Então elas estão cobrindo pelo menos a inflação do produto delas. Quando eu falo de um investimento, né, necessariamente o meu investimento está cobrindo a inflação? Se eu estou com dinheiro na poupança, por exemplo, você viu que não. Então você tem que escolher bons investimentos para cobrir a inflação. De modo que investir em empresas seguras a longo prazo é mais ou menos seguro do que fazer investimentos em renda fixa. E esse é um ponto, né, que algumas pessoas não querem falar. Se você pegar aí, esses estudos aqui foram baseados, né, no Global Investment Returns Yearbook, né, do UBS, que é um dos maiores bancos do mundo. São estudos muito sérios, a gente está falando de investir baseado em evidência, não baseado em palpite, né? E isso aqui é que é muito estratégico. E sabe que mesmo como pessoa que investe há mais de 14 anos e gerencia portfólios, né, de bilionários, então eu estou falando assim, eu controlo bilhões de reais, eu ainda tinha dúvidas com relação a isso, né? Quando você vai analisar, eu ainda tinha dúvidas. Eu descobri esses dados aqui, eu fui fazer uma formação em Wharton, que é a maior universidade de economia do mundo, né? Quando eu fui para lá, é que a gente começou a pegar as análises e eu comecei a perceber que, na verdade, né, aquilo que a gente vende como segurança é hipotético. Ela é simplesmente o fato de, olha, não oscila, é diferente de seguro. Realmente, cara, investimento em renda fixa ele oscila muito menos, mas não é mais seguro. Enquanto virou, por exemplo, $1 investido lá em 1900 nos Estados Unidos, né, em 2024. Se você tinha ações, virou $107.409. Se pega em título público, virou $268. Se você pega em caixa, virou $67, né? Se você pega só para acompanhar a inflação, virou $37. Ou seja, olha que loucura, né? Você tem aqui um dado que ele mostra que as ações são investimentos seguros, não inseguros. Agora, todas as ações? Não.
né? Escolhendo aleatoriamente o que vai ser mais seguro, melhor investir em renda fixa. Chance de perder para a inflação em 30 anos, ou seja, risco de perder para a inflação. Em títulos curtos, né? Ou seja, título, você vai pegar um título curtinho, 37%, CDB, alguma coisa desse tipo, lá nos Estados Unidos, né? O equivalente. Título público, 27%. Olha que loucura, 27% de chance de perder para a inflação. Será que de fato você pegar um título pré-fixado, sem proteção do IPCA, né, pegar um título ali e investir, vai ser bom para você? Olha que loucura, não necessariamente. Investimentos em ações do seu próprio país, 13%. Ações internacionalmente, se você diversificar entre Brasil, Estados Unidos, Europa, 4%. São dados, né? Aqui você já tem, então, estudos de 38 países de 1890 a 2019, né? Então você consegue aqui dados de todo o mercado internacional. O nome desse estudo aqui é Long Horizon Losses in Stocks, né? Muito legal também. Então você acaba percebendo o óbvio, né? O que a gente percebe aqui? A gente percebe que o investimento em bons negócios, eles no mundo inteiro se pagam. E é engraçado que é contraintuitivo. Quem que vai falar para você, não, eu sou conservador e eu estou investido em ações de boas empresas? Ninguém. O cara que é conservador fala, eu tenho tudo na renda fixa. Tá sendo conservador? Conservador não é você imaginar aquilo que deu certo e continuar repetindo? Então é isso. E aí você tem talvez o estudo mais complexo aqui, que eu já falei sobre ele antes, né? Beyond Status Quo, que é um estudo que foi desenvolvido aí pela Anar Kulova, pelo Sederberg e pela O. Doherty. Não sei se falei o nome correto aqui, porque são diferentes nacionalidades aqui. Mas eles fizeram esse estudo, então, que eu estava mencionando, de 39 países, de 1890 a 2023. O nome do estudo, Beyond the Status Quo, é porque a média das pessoas acredita exatamente no que você deve acreditar também, e que eu também acreditava, que a renda fixa ela é mais segura. Então eles pegaram um estudo com um casal dos 25 aos 65 anos de idade, e eles queriam entender um casal que poupa, né? 10% daquilo que eles ganham durante toda a vida. 25 a 65 anos, posso chamar de toda a vida? Pode, né? Então, na aposentadoria, eles sacaram 4% ao ano para viver de aposentadoria, um número seguro, né? 4% só, é um número completamente seguro. E eles fizeram 1 milhão de vidas simuladas por carteira. Ou seja, vidas com todo tipo de problema, né? Por exemplo, o Casé é médico, a esposa dele é médica também, os dois fizeram esse mesmo investimento. Um teve câncer aos 25, o outro teve câncer aos 35. Um bateu o carro e morreu, o outro ficou vivo. Os dois morreram. Todos os tipos de simulações. 1 milhão de vidas diferentes. Um tem um ataque cardíaco com 30 anos, o outro vai simulando até dar 1 milhão de vidas. Então, porque você tem que fazer uma simulação que diga respeito à sociedade, né? E aqui eles fizeram 4 carteiras de investimentos testadas. 100% em caixa, em títulos de curto prazo, 60% ações, 40% títulos, fundo com data-alvo, vai começar em ações e terminar com títulos. Então, 100% ações, 1/3 do próprio país, 2/3 do restante do mundo. Todos os tipos de carteira, podemos dizer. Tem renda fixa, tem ações e título público, tem tudo. E fundo com data-alvo, ações termina em título e 100% ações. Patrimônio aos 65 anos de idade. Quem fez 100% de caixa, obviamente, o menor patrimônio, né, 270 mil dólares. Quem fez 60-40, títulos públicos e ações, ficou com 710 mil dólares. Fundo data-alvo, 770 mil dólares. Ações, né, 1 milhão e 70 mil dólares. Interessante, né? Primeiro, lucrativo todo mundo já sabia que era, ações sempre foram mais lucrativas. E claro que aqui considerou perdas, claro que aqui considerou um monte de coisa que pode ter acontecido. Chance de ficar sem dinheiro antes de morrer, sacando 4% ao ano. Acabar o dinheiro. Porque todos os tipos de vida. Vai morrer com que idade? 1 milhão de pessoas testadas. Então, 100% de caixa, 38,9% de chance. Morreu. Quase 39%, né, das pessoas que fizeram 100% caixa, ou seja, deixar o meu dinheiro o mais conservador possível, que seria uma poupança, uma coisa de curto prazo, essas pessoas acabaram terminando sem dinheiro. Era óbvio, eu acho. Até me surpreende que seja só 39%, né? Fundo com data-alvo, né? Seria um fundo de previdência, podemos dizer assim. 19,7% terminaram sem dinheiro. Quem fez 60-40, títulos públicos e ações, 16,9% terminaram sem dinheiro. 100% ações, 7% terminaram sem dinheiro. Então, só 7% investindo em ações terminaram sem dinheiro. Considerando que a pessoa sacou 4% no ano bom, sacou 4% no ano ruim, sacou 4% ao ano, independente do cenário. E o que sobrou para os filhos? Quem deixou mais herança? Mediana em milhões, depois de morrer. Quem fez 100% caixa, deixou em média 20 mil dólares.
né? É muito pouco aqui, você percebe. Então, quem fez o tal fundo previdenciário, 270 mil dólares, deixou bom. Quem fez 60-40 em ações e títulos públicos, deixou 350 mil dólares. Quem teve 100% em ações, deixou mais dinheiro do que tinha anteriormente, 1,03. Né? Ou seja, impressionante, né? A pessoa consegue sacar o dinheiro e deixar uma herança ainda maior. Olha que coisa linda, né? O que sobra para os seus filhos é maior, o que deu para você viver é maior. Tudo maior. O que a gente tem de queda? Pior queda da carteira, né? Considerando a inflação. Quem estava no 100% caixa chegou a perder até 42% de queda média, 96% nos piores 5% dos cenários. Ou seja, 5% dos cenários é crise, coisas ruins acontecendo. Você não viu o dinheiro cair no extrato, mas perdeu. É conservador manter todo o dinheiro no caixa? É isso que fica, né? Então o que acontece? Quando a gente vai olhar a correlação com a inflação, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que está tendo inflação, seu título está caindo. Em qual período isso acontece, né? Quando a gente vai olhar para os títulos públicos, você tem menos 0,78% de queda no período inflacionário, ou seja, está caindo mais no período que a inflação está acontecendo. Está caindo. Quando você vai olhar as ações, elas estão caindo 0,01% no pior período que a inflação ela está alta. Olha que interessante, né? Então, você tem um cenário onde as ações internacionais ali, quando você vai olhar, elas não estão relacionadas à inflação doméstica do seu país. É óbvio, né? O Brasil pode estar inflacionário, os Estados Unidos não, a Europa não. Então é isso. Para chegar ao mesmo resultado na aposentadoria, por exemplo, quanto você precisaria poupar se você faz 100% em ações, só 10%, no caso desse estudo aqui, para chegar no mesmo resultado, né? Se você faz com fundo previdenciário, fundo da TAV, etc., 16,1%. Se você faz 60-40 em ações, 19,3%. 100% caixa, 56,2%. Você tem que guardar quase tudo que você ganha, né? É inviável. Então, o que os autores desse estudo dizem? Eu tinha falado sobre esse estudo aqui, mas eu não tinha relacionado com segurança, conservadorismo, etc. Acho que agora ficou mais claro para vocês, né? Eles não vão te dizer que 100% em ações é seguro. É mais seguro que as alternativas comuns. Não é que é seguro, né? É que é mais seguro. O risco que importa é ficar sem dinheiro, não oscilar. É isso que eles estão tentando te provar. Olha, o que a gente chama hoje de seguro tá errado. A palavra não é segurança. Então, é isso que a gente percebe. E o tempo, ele vai reduzir os riscos. Por exemplo, você pega um ano no S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você tem 26% das janelas em um ano com retorno negativo. Ou seja, você investiu em um ano, 26% dos dias você passaria com retorno negativo. Em 3 anos, você passa a ter só 16% do tempo com retorno negativo. Em 5 anos, 12% do tempo. Em 10 anos, 5% do tempo. Depois de 20 anos, nunca voltou para o volume que estava anterior. Olha que engraçado, né? Então, 20 anos depois de começar a investir em ações, você não tem mais como voltar para aquele patamar que ele estava. Engraçado, né? É isso que eu acho muito interessante. E aí essa é a ideia. Oscilar não é perder dinheiro, perder é chegar mais velho sem ter dinheiro nenhum, pode acontecer com você. A renda fixa ela não cai no extrato, isso é verdade. A inflação ela vai comer devagar se você estiver investindo em renda fixa sem prestar atenção a isso, sem ser com proteção a IPCA. No Brasil tem muito título com proteção a IPCA. Nos Estados Unidos o pessoal compra muito pré-fixado e tal, né? No curto prazo, a renda fixa ela é mais segura, no longo prazo ela não é mais segura. Eu acho que é isso. E aí a gente tem no Brasil um cenário também muito interessante que a gente pode analisar, né? Eu separei algumas empresas para a gente conversar aqui, que olha isso, o Banco do Brasil, ele viveu desde 1808. Então o Banco do Brasil está inteiro. Ele tem 218 anos de história. Ele viu a hiperinflação, ele viu o Collor, ele viu 2008, ele viu a pandemia, viu 2 guerras mundiais. Será que o Banco do Brasil vai quebrar por conta de um calote do agro? O agro nem existia, gente. Ele financiou coisa muito pior, né? Financiou indústria incipiente, financiou de tudo. Quando a gente vai pegar, por exemplo, a Ambev, que era a Antártica, ela existe desde 1885, ela tem 141 anos de história, né? Será que ela vai quebrar no ano de crise? Poxa, a gente está falando que agora no governo tá ruim, a gente já viu inflação de 1.500%, 1.800%, ela não quebrou. Quando você pega a Klabin, de celulose, ela está viva desde 1899, a empresa tem 127 anos de idade. Será que ela vai quebrar agora? Não, nesse momento da história, né? É esse o momento mais difícil que a história que ela viu. A Gerdau está viva desde 1901, 125 anos. A Suzano tem 102 anos também de celulose. A Vale, a antiga Vale do Rio Doce, desde 1942, né? Participou da Segunda Guerra Mundial aí, 84 anos de história. Bradesco, desde 1943, 83 anos de história. Itaú, desde 1945, desde o ano da Segunda Guerra Mundial, nasceu na Segunda Guerra Mundial, 84
71 anos de história. Petrobras, desde 1953, 73 anos de história. WEG, 1961, 65 anos de história. E essas não são necessariamente as empresas mais longevas da Bolsa. Eu considerei algumas empresas para vocês que estão aqui há muitos anos. E quando você vai olhar fora do Brasil, a Colgate, 1806, 220 anos de história. Procter & Gamble, né, fabricante de quase tudo, desde 1837, 189 anos de história. Nestlé, europeia, francesa, 1866, 160 anos de história. Coca-Cola, 1886, 140 anos de história. Johnson & Johnson, 1886, 140 anos também. Então, P&G, Coca-Cola e Johnson & Johnson aumentam o dividendo todos os anos há mais de 60 anos seguidos. Nunca teve um ano que distribuiu menos lucro que no ano anterior. Complicado, né? E é óbvio que a idade sozinha não vai segurar nada. Varig, Mesbla, Mapping, eram empresas antigas, não tão antigas, mas velhas. Agora, dívida pequena, perto do caixa, que gera, pô, você tem uma dívida pequena perto do lucro, é bom. Lucro em ano bom e ano ruim para o mundo, é bom. Né? Produto comprado todo dia, com crise ou sem crise, é muito bom. Você vai parar de comprar Coca porque está em crise? Uma garrafa de Coca custa R$5, sei lá, hoje em dia é 10, né? Que a inflação no Brasil está matando. Dividendo pago todos os anos sem interromper, mostra a operação saudável. Então o que a gente tem assim, quando você vai olhar, uma carteira conservadora, seria o quê, né? Uma reserva de 6 a 12 meses de gastos em Tesouro Selic, CDB de liquidez diária de banco grande. Segura, tô falando aqui conservador de verdade, não tô falando aqui conservador, acho que é conservador caixinha do Nubank ou do Banco Inter, né? Não tem nada contra esses bancos. Segundo, né, uma coisa que você pode colocar, objetivo com data, Tesouro IPCA, prefixado, vencendo na data, LCI e LCA de banco sólido dentro da FGC, bacana também, né? E, terceiro aqui, longo prazo, 10 anos ou mais, empresas sólidas, ETF amplo, né? Começa com pouco dinheiro e deixa crescer, porque vai crescer. Então eu posso colocar a menor parte do meu dinheiro aqui, até posso, vai crescer, né? Ao longo dos anos vai crescer. É melhor do que deixar tudo só na renda fixa, considerando que isso é seguro. Não é seguro. Então, algumas regras elas nunca vão mudar, né? Mais de 250 mil por banco com rendimento, não vai mudar. CDB pagando muito acima do CDI é alerta, não é oportunidade. Prazo de investimento igual ao prazo de objetivo é bacana. E, assim, o que eu acho? Que quando você estuda, você aprende algumas coisas. Mas o que eu queria te dizer? Eu preparei, para você que já é meu aluno, não vou falar primeiro com todo mundo, né? Vou falar primeiro com quem é meu aluno. Eu preparei para vocês, que são meus alunos, lá na comunidade, uma lista com investimentos seguros para cada tipo de ocasião. Eu falei de vários deles aqui, né? Já mencionei eles aqui, mas pro aluno é tudo mastigadinho, é tudo mais fácil. Raul, não sou aluno e eu queria ter acesso a essa lista. Tem como? Tem, né? O que você vai fazer? Tem um questionário aqui que leva você a fazer a matrícula. Então você pode ir lá tirar as dúvidas, etc. É só você falar, eu deixei lá com o pessoal que faz o atendimento, os especialistas lá, eu deixei a lista. Então é só você pedir, eu assisti o vídeo e eu quero ter acesso a essa lista que o Raul falou aí, né? Para ver os investimentos seguros. Não vou te cobrar nada por isso, não. É só porque você preenchendo lá, a gente tem a oportunidade de te mostrar a escola, para você avaliar se é para você ou não. Então a gente vai te mandar a lista, você pode pedir a lista, pode ir lá e conversar, e ao mesmo tempo também você vai me contar algumas coisas sobre você, que eu posso olhar aqui e posso falar, cara, olha, eu consigo te ajudar a formular uma carteira bem melhor. Então o que eu acho que faz sentido é, você preenche aqui, independente de você ter a intenção de se tornar aluno ou não, a lista eu vou te mandar gratuitamente, não vou te cobrar absolutamente nada por isso, tá tudo bem. Você vai preencher lá e a gente vai te chamar, mas ao mesmo tempo, cara, eu vou ter a oportunidade de te mostrar as coisas que a gente tem aqui pra você, né? Pô, tem a escola, tem também consultoria, tem tudo quanto é coisa que a gente pode conversar melhor sobre isso. Eu acho que aqui já te dei. Se você sozinho aqui, você já consegue fazer uma carteira bem melhor. Agora, tem como você aprender a selecionar as empresas certas? Tem como você aprender a investir da maneira correta, né? Baseado em evidência, não em palpite, não em conversa fiada? Tem também. Então acho que a gente pode fazer as duas coisas juntos. E se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que ficou aqui, etc., quiser comentar aqui, tem sempre gente aqui que vai respondendo. Né? Então pode responder também os comentários dos coleguinhas, que tem gente que está aqui há muito tempo, já foi aluno da UVP. Os alunos podem responder aí o pessoal para ajudar quem está começando. Eu fiz uma aula mais ampla para explicar isso, porque eu acho que falta na internet, às vezes, pegar na mão e explicar, olha, o que você acha que é conservador não é conservador, o que você acha que é seguro não é seguro. Então foi muito bacana aqui. Eu gosto de dar conteúdo de verdade, não gosto de ficar enrolando. Então acho que a gente pôs só conteúdo, né? Só conteúdo. Muito bacana. Se achar que valeu o like, deixa aí. Se inscreve no canal. Um beijão pra você. Até amanhã.